como que a acupuntura pode nos ajudar, com foco hoje no tema que nós estamos trabalhando esse mês, que é a qualidade embrionária. Hoje eu já não tenho mais dúvidas para dizer que a acupuntura realmente ajuda os casais com infertilidade a melhorarem a sua performance, não só às vezes para tentar engravidar naturalmente, quanto nos tratamentos de reprodução assistida. Eu também não posso negar que antigamente eu não acreditava nisso. Eu era médico quadrado, cético, medicina ocidental, achava que os remédios resolviam tudo. Até o dia em que a Daniela bateu aqui na minha porta, falando sobre o trabalho que ela fazia, e aí os casos começaram a acontecer. E a prática falou muito mais alto do que o meu ceticismo que eu tinha anteriormente. E hoje a Dani é uma super parceira e que eu tenho a honra de dividir a telinha aqui hoje para que a gente possa entender como que a acupuntura pode nos ajudar, com foco hoje no tema que nós estamos trabalhando esse mês, que é a qualidade embrionária. Vamos ver se ela já está aí? Vamos lá. Vamos ver. Boa noite a todo mundo. Minha voz está terrível. Eu tô com uma dor de garganta. Não é Covid, já fiz os testes. Deixa eu convidar. Achei. Daniela Lago. Quem nos conhece sabe quanto demorou para a gente fazer essa live aqui. Fala, Dani! Olá! E aí, tudo bem? Boa noite! Tudo jóia com você? Tudo jóia, tudo ótimo. E você, como está além da garganta? Tem alguma agulhinha para garganta aí, Dani? Várias, com certeza. Maravilhoso! Muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Na verdade, não foi quase nem um convite, foi uma convocação, né, Dani? Exatamente. Porque se deixar a nossa rotina organizar, eu vou falar na linguagem da medicina oriental, os astros deveriam estar todos alinhados com os cosmos de energia para que a gente estivesse aqui hoje. Então eu falei, não vou esperar nada que acontecesse, vamos fazer acontecer. Não, eu Mas muito costumo dizer, obrigado. já deu tudo certo no tempo certo, né, Davi? É isso aí. Bom, Dani, eu queria que você se apresentasse. Eu já te conheço, mas eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo hoje. Ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Daniela Laguna, eu sou da área da saúde, também em medicina ocidental, fisioterapeuta, fisiologista e especialista em medicina tradicional chinesa, acupuntura para fertilidade e reprodução humana, tanto aqui no Brasil quanto na China, né? Com alguns cursos e milhares, né, de cursos. E também estava fazendo um doutorado, na realidade, nos Estados Unidos em medicina tradicional chinesa, mas que agora, devido à pandemia também, está um pouquinho mais parado. Mas, pelo menos há 2 décadas, ajudo casais a engravidarem através da medicina tradicional chinesa. Mais conhecida no Brasil como acupuntura, né? Mas é uma ferramenta dentro da medicina tradicional chinesa. Fala mais, Dani. Hã? Fala mais disso, já me interessei. Fala mais das outras ferramentas além da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Sim. Então hoje nós não vamos falar só de acupuntura, certo? Certo. Eu estou aprendendo, eu estou aqui aprendendo. Exato, Então, para falar um pouquinho sobre disso, acho que tem que falar um pouco da história da medicina tradicional chinesa, né? Aqui no Brasil, principalmente. É uma medicina, na realidade, milenar e datada, principalmente na China, vamos colocar, de 700 anos atrás, na dinastia Song. A partir disso, começou a se popularizar-se mais e aí espalhar, né? Mais, por exemplo, Europa, a Rússia, né, que não pode falar muito, mas enfim, a Coreia, enfim, foram países que já têm pelo menos uma década, como fala, 100 anos. Enfim, só que agora no Brasil, a partir da década de 50, 60, os imigrantes chineses
Os médicos chineses é que trouxeram essa medicina. Ou seja, no país tem 60, 70 anos, é muito recente. E o que ficou foram mais o uso da acupuntura, o uso das agulhas, tanto sistêmica quanto auricular, né? Só que dentro dessa medicina tradicional chinesa existem várias ferramentas, Davi, como, por exemplo, a ventosa terapia, os famosos cuppings, que aqui no Brasil também é popularmente conhecido para dores musculares. Você já deve ter visto, ficou bem conhecido como um nadador Michael Phelps, enfim. Só que eu uso bastante também para, principalmente, a ovulação, para aumento da circulação local. Tem também a laser puntura, você usa o laser para os pontos de acupuntura, que é legal também eu falar depois sobre os acupontos ou os pontos de acupuntura, como é o funcionamento fisiológico dos efeitos, né, dos tratamentos no corpo humano. Temos também a eletroacupuntura, ou seja, você insere a agulha e ainda coloca uma corrente. Para que serve? Para aumentar até 300 vezes a potência do efeito da ação das agulhas no corpo humano. Tem o gua sha, que é uma espátula que você também pode, em determinados pontos, estar em determinadas fases do ciclo feminino, estar usando para estimular aquele ponto. Temos a moxa, a famosa moxa. A moxa, ela é conhecida como acupuntura quente. É uma erva que se chama Artemisia vulgaris e você acende como se fosse um charuto, entre outras formas de colocação de aplicação. Ela aquece. Todo mundo, acho que conhece a acupuntura, sabe que pés frios, útero frios, não fertilidade. Pés quentes, útero quente, fertilidade. Então você usa principalmente na região do baixo ventre, né? Abaixo do umbigo, na região do pubis, entre os pontos também do rim para aquecimento. Um útero fértil é um útero quente, né? É uma tradição também e é uma cultura do oriental. As mulheres mais saudáveis do planeta são as japonesas e são as chinesas, né? Porque elas sempre estão caminhas, sempre estão as vós, né? Já falavam, aquece, não toma friagem, menina. Depois, além dos sintomas como dor de cabeça, etc., também vai afetar na fertilidade. Tem um monte de coisas, né? Mas, assim, particularmente, eu não uso a moxa hoje em dia. Primeiro porque eu estou numa sala com 2 consultórios fechados. E isso exala uma fumaça. E o tempo todo a gente vai ficar inalando. Então, alguns, por exemplo, que eu vejo nos hospitais da China, eles usam, mas a sala é específica só para a moxa, porque ela tem um cheirinho não muito agradável, entendeu? Entendi. Que legal, hein, Dani? Uhum. E aí você vai individualizar para cada caso aquilo que vou. E aí, pelo que eu estou entendendo, deixa eu entender como é que seria uma anamnese, para eu entender, porque eu entendo que você faz toda uma propedêutica para poder determinar qual o melhor tratamento ao casal, correto? Uhum. Então, pensando em voz alta com você, o casal te procura com uma dificuldade de engravidar, e aí ou faço o encaminhamento, já determinando possíveis etiologias, e aí você vai definir, dentre esses métodos que a medicina tradicional chinesa tem, para ver qual vai ser aquele que melhor se aplica ao casal, é isso? Ou não? Falou, o casal, eu quero fazer a acupuntura, não, eu quero fazer a moxa, no caso, né? Eu quero fazer as ventosas. Eu estou entendendo que não é uma prateleira com produtos, mas uma estratégia terapêutica individualizada. Isso. O que difere um acupunturista do outro acupuntor são as técnicas, né? Você ter as combinações para cada parte do ciclo, principalmente feminino. Então, vamos falar termos do casal. Como que eu faço a anamnese? Porque, assim, o casal que vem procurar, na realidade, a maior parte são as mulheres mesmo, mas eu tenho bastante casais que fazem acupuntura, o que também aumenta mais ainda a porcentagem para as taxas de sucesso de gravidez e contínua, né? Enfim, legal. Uma das principais perguntas que eu faço em relação aos pais e aos familiares, porque assim, Davi, existem, você já deve ter escutado, energia, acupuntura, e é famosa como o termo Qi.
Só que antes disso existe o Jin, que é a essência. São 3 principais tipos. O Jin pré-celestial, que você herda dos seus pais. Então, por exemplo, o meu pai me teve com 20 anos, diferente de um pai de 40 anos. E assim também a mãe. Então, você herda a genética, o que a gente chama de Jin pré-celestial. Então, por isso que eu faço as perguntas em relação aos pais. Se tem patologia de base, se é vivo, quem é mais bravo, né? Porque cada emoção também vai estar vinculada a um órgão e víscera. Enfim, mediante isso, nós temos o outro Jin, que é o pós-celestial. Que é isso, são as 2 principais fontes de energia desse planeta, que é o ar e o alimento. O que você come, seja sólido, seja líquido. Juntando tudo isso, eu vou avaliar também o meridiano do rim. Como? Com algumas questões. Como, por exemplo, se tem zumbido no ouvido, se o cabelo está caindo, se tem alguma patologia vinculada, tanto fator reumático como ósseo, muscular, porque os rins, o meridiano do rim é o principal meridiano para a fertilidade. Dado esses 3, nós juntamos e se chama, principalmente, a essência do Jin, do rim, ou do yin do rim, vai dar a questão do dantian, que é isso. Entre os rins, você tem uma energia, que é essa que você nasce, que você tem herdada dos seus pais, mais aquilo que você abastece. É como se fosse o seu combustível vital, que vai depender da sua alimentação, da sua respiração. O oriental, ele respira, né? Melhor do que nós ocidentais, que é uma respiração mais curta, com a musculatura acessória, está sempre tenso, correndo atrás do ter e não do ser. O oriental, não. Ele para respirar melhor. Então, dado isso tudo, nós temos toda essa questão dessa energia entre os rins, que é o dantian. Principais pontos na mulher 4 dedos abaixo do umbigo na frente, que se chama Guanyan, VC4, que é o Renmai. Nos homens, na crista ilíaca, pega atrás, vai ter o Minmei, ou o portão da vitalidade. Então, por exemplo, se o homem tem dor na lombar, a qualidade, porque a gente vai pegar justamente a próstata também. Opa, é relevante. Tem dor no lombar, vamos tratar essa dor, porque diretamente ela vai estar vinculada com a fertilidade. Que mais? Se tem zumbido, novamente, se tem queda de cabelo, então cada meridiano, cada parte é relevante para mim. Se gosta de doce, de salgado e etc. Se os irmãos têm filhos, quantos irmãos? Porque, por exemplo... A parte que eu mais entendi foi a do doce e do salgado. Porque, não, mas eu quero fazer uma pausa até para fazer uma observação extremamente importante. Porque assim, ó, não pense você que eu estou entendendo o que você está me falando. Exato. Mas isso é muito legal. Por quê? Porque quem está nos ouvindo também não está entendendo. Uhum. E normalmente, quando a gente desconhece plenamente um assunto, a gente acaba desconfiando. Que é o que acontece com a maioria dos médicos e é o que acontecia comigo. Sim. Eu não tive uma escola como a Dani teve. Então, eu estou adorando a sua explicação, Dani. Não só com o objetivo de entender o conceito que você está tentando trazer, mas de mostrar toda a base que tem sim. A medicina oriental e o quanto a gente precisa estar aberto para simplesmente confiar. Então, hoje é o que eu tanto falo para os casais, né? Porque lembra quando você veio aqui a primeira vez? Uhum. Você veio e falou tudo isso. Falei, Dani, peraí, não estou entendendo nada. Exato. Não faz parte da minha escola, não faz parte. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vou te mandar uns casais, aí depois vamos ver o que acontece. Aí começou, né? Um endométrio que era ruim começou a melhorar, outro endométrio começou a melhorar, aquela paciente com vários policísticos que eu não conseguia induzir a ovulação, as suas agulhinhas foram lá e resolveram, não sei o que você usou, mas o seu método resolveu. Uhum. E hoje em dia, o que eu mais gosto de fazer é brincar com os casais que estão aqui, de mandar mensagem.
Eu falo, eu falo, eu falo para os casais, só a hora que você for lá com a Dani, fala que as agulhas dela não estão resolvendo nada, é mais o meu remédio. E aí sabendo Exatamente. o que ela vai falar. Então, eu quero Receita, aproveitar recado. para fazer, eu quero aproveitar para fazer esse parênteses, porque a hora que a gente começa a ouvir e não entender, chega uma hora que a gente precisa simplesmente confiar. E hoje eu confio muito na estratégia, na adjuvância da acupuntura nos tratamentos de reprodução assistida. E aí eu quero te devolver uma pergunta. Uhum. E aí, mas fala o português aqui, porque senão eu não vou Então, entender. desculpa te cortar, já cortando, você Vai. quer que eu explique fisiologicamente? Também não vai adiantar em medicina Não, científica. fala português pra gente aqui, né, Informação Dani? científica. Ah, Dani, eu quero saber o português. Assim, pode usar os termos, mas eu quero entender na prática, porque assim, ó, minha pergunta prática é assim, ó. Em quais. Aí, ó, a Caroline já mandou aqui, ó. A Caroline Procno acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente. Confio muito também. A minha pergunta é assim, ó. Quais casais. Em que. Vou mudar a pergunta. Como que a medicina oriental, tradicional chinesa, pode ajudar? Eu vou subdividir o útero e ovário na mulher, por enquanto. Como que a medicina oriental pode ajudar a mulher, ou se pode ajudar, se é fato que pode ajudar no funcionamento ovariano, na reserva ovariana, ou até mesmo na qualidade do óvulo. Você acredita que é possível alcançar esses resultados com o seu tratamento? Sim, acredito. Bom, então, vamos lá. Vou ter que usar termo, mas assim, vou tentar ser o mais simples possível, para que o Vai. mecanismo da agulha seja explicado. Tá bom. Né? Todo mundo conhece a pele, epiderme. Abaixo dela se chama derme, aonde as agulhas são inseridas, ok? Na derme Certo. tem estruturas, né? Por exemplo, e o ponto de acupuntura ou o acuponto tem baixa resistência elétrica. Então, lá tá pobrezinho, né? Tá em deficiência. Você insere um bom acupuntor, com noção de anatomia, com especialização, muito bem, né, preparado para isso, no ponto certo, você insere um corpo estranho na segunda camada da pele e migram substâncias, entre elas os fibroblastos. Bom, você vai liberar a substância P, mas não vai adiantar eu ficar falando calcitonina, com vasodilatação, por isso que ao redor da agulha fica vermelho. O que vai acontecer? Uma resposta inflamatória, ok? Certo. Então, aumenta a circulação local. Por um disparo via aferente, sistema nervoso central, e via eferente, uma resposta para o corpo, seja de endorfinas, serotoninas. Mas o grande boom da acupuntura para a fertilidade é o eixo hipotálamo, né? Por exemplo, hipotálamo, hipófise e gônadas. Então, a gente sabe que vai afetar os ovários nas mulheres e nos homens, né? Vamos colocar como espermatozoides aí. Então, você vai ter uma resposta para o corpo melhor, para a qualidade embrionária, para os óvulos, para os gametas, seja Legal. o óvulo ou o espermatozoide. Então, deu para entender mais ou menos? Agora eu entendi. Então você usa pontos periféricos, mas Sim, no nervos fundo sensitivos periféricos, perfeito. você usa pontos periféricos, mas no fundo você busca o eixo central que vai reger o ovário durante a sua foliculogênese, durante a formação do óvulo, correto? Correto. E assim, o meridiano, por exemplo, do coração. O meridiano do coração tá no dedinho, mas eu uso, por exemplo, pontos coração em medicina tradicional chinesa, hipotálamo, hipófise e gônadas. Então, por exemplo, a ovulação, né? Eu vou estimular esse meridiano. Então, para cada fase do ciclo feminino, eu tenho determinados pontos. Tem pontos que são abortivos, tem pontos, etc. Então, assim, é muito específico. A fase do início, a gente chama de proliferativa, Davi, que é a liberação LH, FSH, tudo, etc. É a fase IN.
a fase yang é a fase escamativa se não houver a fecundação. Então, Legal. assim, eu uso, por isso que eu tenho que saber o que você está fazendo. Eu tenho que saber a fisiologia, eu tenho que saber a medicina ocidental, porque estamos no Ocidente, né? Por exemplo, na China não existe isso. Na China não existe trombofilina. O que existe é Tibom, para a qualidade embrionária, para a qualidade dos gametas, tá? Mas a resposta é essa. Tanto que você vê que uma resposta boa de um ponto de acupuntura, a boca vai secar, vai adormecer a região e vai ter um rubor ao redor da agulha. Vira e mexe, eu tiro fotos e falo, olha, tá vendo? Tem uma resposta muito boa, positiva. Você alcança, então, a resposta que você quer para essa paciente. Eu posso pegar em qualquer fase. Você pode me indicar, por exemplo, orientar, ó, eu quero melhorar a qualidade, né? Enfim, dessa paciente. Em qualquer fase do ciclo, eu posso começar o tratamento. Não tem contraindicação. Salvo que eu vou fazer toda a pesquisa, na avaliação, a anamnese em relação a essa paciente, perguntar o ciclo, que dia do ciclo, como ela está, porque eu tenho que usar determinados pontos. E o que é mais importante, Davi, para nós, dentro da medicina tradicional chinesa, é a menstruação. Tá? O bom acupuntor, ele vai pesquisar a fundo a menstruação dessa paciente. A frequência, os ciclos, os dias, se tem coágulo, se tem dismenorreia, cólica, etc. É fundamental. Coloração, cheiro, coágulo, já disse, enfim. É fundamental, porque cada sintoma ou cada questão, eu vou usar determinados pontos para que ela possa ter uma melhor resposta. Entendeu? Muito legal. Eu recebi aqui uma pergunta sobre acupuntura no preparo do endométrio. Eu só vou fazer assim, ó. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o ovário. Então, quem tiver perguntas para Dani, tem um pontinho de interrogação. Então, manda a pergunta na caixinha. Então, eu vou dividir primeiro da indução da ovulação e depois a gente entra no endométrio, só para tentar deixar organizado, tá? Eu tenho uma pergunta para você sobre durante o período ainda de indução da ovulação. Eu entendi que você me falou que pode começar a qualquer fase do ciclo. O tratamento. Mas o que você considera ideal? Assim, puxa, Davi, o ideal para mim é se o casal estivesse comigo tanto tempo antes de iniciar um tratamento. O ideal para mim seria... O que é o ideal que você entende como o seu acompanhamento para o casal que vai fazer algum tratamento? 3 a 6 meses, pelo menos. De 3 a 6 meses. Antes, porque o casal que chega, que resolve fazer acupuntura, nunca chega, por exemplo, 28 anos ou 30 anos que seja, tipo, vou engravidar, vamos fazer acupuntura. Não. Entendi. Geralmente, o casal que chega tem um baita histórico. Tem um fator muito, muito importante, que é o estresse. Né? Todo o histórico, recidivas de aborto, tentativas e etc., insucessos. Então, ele chega com um nível de cortisol, um nível de estresse muito grande. E a acupuntura, aqueles pontinhos na segunda camada, a gente tem como liberar ou, dependendo, inibir os opioides endógenos também, cortisol e etc. Então, eu preciso, pelo menos, de 3 a 6 meses. E eu costumo dizer que, geralmente, as pessoas falam que os homens é que pensam com a cabeça de baixo. Mas em medicina tradicional chinesa, somos nós, mulheres. O que acontece no útero reverbera também na cabeça. Né? Então, eu preciso tratar a cabeça dessa paciente. Né? Eu preciso, e também no caso do marido, né? Do companheiro, parceiro, etc. Então, assim, pelo menos de 3 a 6 meses seria o ideal. Claro que, às vezes, eu entro, né, com a cara no gol, pré-transferência, em outras partes nesse momento, mas também já ajuda, né? Vai diminuir. Praticamente qualquer ponto de acupuntura vai liberar serotonina, endorfina, sensações de bem-estar. Isso é mais que comprovado. Então, por isso, o ideal, novamente respondendo a pergunta inicial, seria de 3 a 6 meses. Mas, show. Né? E você falou dessa questão da cabeça. Uma das coisas que eu mais escuto dos pacientes que fazem acupuntura é o quanto controlam
melhora a ansiedade, de uma forma geral. Eu não vou usar o termo mais relaxado, né, porque o termo relaxado pode parecer pejorativo, mas o quanto o casal, quanto quem faz, e às vezes até maridos, falando o quanto conseguiu ficar mais tranquilo, um nível de ansiedade menor, faz parte da sua ação, faz parte, é alvo da sua ação, lidar com isso, ou é só consequência ou é só a musiquinha? Os dois. São as agulhas ou o fato de ficar... Quanto tempo dura uma sessão? 1 hora? 40 minutos? De 40 a 1 hora. Eu tenho pacientes tem pacientes que ficam 1 hora e meia na agulha aqui, Davi. Tem 2 Então, consultórios, deixa lá, fica lá, de é o boa. fato de poder pegar uma terça-feira, 3 horas da tarde, escutar uma musiquinha, deitar uma terça-feira à tarde, que vai fazer ficar mais tranquilo, ou as agulhas também têm um papel importante no controle da ansiedade e desse lado psicológico? Sim, todo o contexto. Tanto o ambiente, óbvio, né? A acupunturista, a minha voz, dificilmente eu falo alto, eu falo mais tranquilo, o paciente, né, chega todo eufórico, eu vou acalmando, e o efeito das agulhas também. Porque assim, aqui, por exemplo, no Brasil, a partir de 20, 25 minutos, a gente já tem esse efeito, né, de liberação de neurotransmissores, que vão fazer com que o paciente fique mais relaxado. Claro que também vai depender muito do perfil do paciente. Ele já chega com um preconceito, não digo preconceito, mas já, nossa, eu não consigo ficar deitado, nossa, eu não consigo. Então, assim, às vezes a primeira vez ele não relaxa tanto, mas depois ele vai aprendendo. Então, são vários os fatores, tá? E o principal também é a combinação dos pontos. Por exemplo, se eu quero estimular, melhorar essa ovulação e essa paciente ela não está tão ansiosa, eu vou começar já com um ponto local para isso. Mas se essa paciente ela está extremamente estressada, nervosa, ansiosa, eu vou colocar já os pontinhos, vou acalmar, soltar o ar, para que aí sim ela possa receber melhor o efeito de acupuntura, tá? Soltar o ar em medicina oriental é fundamental. Agora trazemos para a medicina ocidental. A gente já sabe que soltar o ar, expirar profundamente, você entra mais na frequência de teta. A gente sabe que existem 5 principais frequências de ondas cerebrais. A beta é aquele estado de alerta. Então, o paciente chega, quero engravidar. Mas você induz para ondas teta. Então, teta fica mais zen, fica mais tranquilo. E aí o corpo responde melhor. Por isso que no dia que faz a acupuntura, não pode alimentos pesados, gordurosos, bebidas alcoólicas e carne vermelha. Alimentos pesados. Porque você está mandando uma resposta para o corpo para relaxar. E aí você enche, né, a barriga. E o processo digestório fica difícil. O corpo fala, mas você quer que eu relaxe? Você quer que eu trabalhe? O que você quer? Também peço para que esse paciente venha alimentado de forma saudável, nem tanto com o estômago cheio, nem também vazio. Porque a acupuntura, ela causa hipotermia e causa um pouquinho de fome também. Por incrível que pareça, a pessoa que faz, o paciente que faz acupuntura emagrece, para diminuir a ansiedade, mas mesmo assim coincidem pontos para aumento do metabolismo, ou seja, passa também a gastar mais calorias, mesmo deitado lá nas agulhas. Que legal, hein? Os pacientes vão emagrecendo, né? Enfim. Então, são vários os benefícios. E assim, a combinação dos pontos vai fazer total diferença, tá? De acordo com o que o paciente traz também. Tá bom? E... Quando eu estou falando de uma paciente que vai fazer fertilização in vitro, Davi, dentro da minha área de atuação, eu divido o tratamento da preparação para o tratamento, que é aquele período pré, com avaliação clínica, alguma reposição hormonal, alguma reposição vitamínica, a busca de um equilíbrio corporal para poder iniciar a indução. Então, pré-indução. 2, a indução propriamente dita, a indução da ovulação, onde eu vou aplicar as minhas injeções e vou estimular o ovário a responder. 3, coleta dos óvulos. 4, a fase laboratorial do cultivo e desenvolvimento embrionário. 5, preparo do endométrio para transferência. 6, a espera do resultado.
E aí eu posso entrar no 7, 8, 9, que é a hora que eu entrar na gravidez. Mas eu vou limitar as minhas áreas nas 6 fases. A acupuntura entra nessas 6 fases também. Sim. Ela é diferente em cada uma das etapas ou é só uma continuidade? O processo, o foco, a forma de fazer é diferente de acordo com cada etapa? Sem Você dúvida consegue me alguma. explicar? Ao longo desses anos, até se você tem alguns casais aí que estão participando, eles já... Tanto que, por exemplo, vamos lá na coleta, né? Na coleta dos gametas. Então, o casal faz acupuntura, né? Para melhora da qualidade dos espermatozoides, dos óvulos, né? Os folículos, enfim, para coleta, ok? A partir disso, os homens passam a não fazer mais. Alguns até fazem. E aí eu passo também, é só fazer nas mulheres para preparação do endométrio. Então, eu vou seguindo, foi o que eu te falei. Conforme eu vou recebendo, eu vou fazendo de acordo com aquilo. Tanto que eu sempre pergunto muito sobre as consultas. O que ele falou, o que ele viu, como que tá o endométrio, papapá, quantos folículos, antrais, dominantes. Eu tenho que saber tudinho aí, ou quase tudo, para eu poder dar continuidade aqui. Eu pego, então, todas as fases. Claro, novamente dizendo que chegou no consultório, eu tenho que abastecer de energia e acalmar essa cabeça. Entretanto, se olha, eu conheci agora, quero fazer, semana que vem eu vou fazer a coleta. Eu vou correr um pouco mais. Eu vou usar pontos mais específicos, mas que ao mesmo tempo essa pessoa, essa paciente, ela possa ter uma qualidade melhor em termos de meridianos de energia de acupuntura. Às vezes está muito debilitada, às vezes está muito cansada, muito estressada. Como que eu vou exigir mais do organismo? Então, primeiro eu reponho e aí depois eu exijo um pouco mais desse organismo, entendeu? Mas assim, vai depender do tempo que eu tenho também. Eu entro em qualquer fase, não tem problema nenhum. Teve algumas Boa, ou seja, até... se a paciente está aqui, ou seja, se a paciente agora nunca fez acupuntura e agora está na fase do preparo endometrial para transferência, ela pode procurar acupuntura só nessa fase? Pode, só pode. Sem dúvida que pode. Salvo assim, eu vou precisar de mais sessões, porque o efeito da acupuntura, por exemplo, a gente pode até fazer 3 vezes ao dia, se bobear. Assim, porque é como se fosse um medicamento, tá? Então, assim, a paciente que vem agora, né, eu tenho que falar, olha, uma vez por semana, a gente vai ter que fazer, né, ter mais sessões para que você possa ter um resultado melhor. Então, vai Legal. depender, tá? Mas pode ser qualquer fase, qualquer momento do tratamento para FIV, reprodução assistida, enfim, tá? Coloquei uma pergunta aqui. Quando se faz a transferência, beta-HCG subindo lento, o que a acupuntura ajudaria o aumento do HCG? Então, as pacientes estão acostumadas, que eu uso bastante, o que a gente chama de Chainmail ou todo meridiano. Tem um protocolo justamente para essa fase, né? De aumento de beta, geralmente você pede, né, com 10 dias, enfim, depois tem que repetir e deu baixo. Novamente dizendo, tem meridianos que vão aumentar a progesterona, vão aumentar a beta-HCG, enfim. Eu também dou esse suporte. Na realidade, eu já começo, falou que vai fazer uma transferência, o que quer que seja, já começou com a progesterona, enfim, vamos começar também. Então, tem pontos específicos para isso, sim. Tá? Legal. O meridiano do coração, entre outros, juntos. Tem sim. Outra pergunta aqui, Dani. Quantas sessões são recomendadas semanalmente para ajudar o endométrio na transferência? Pelo menos uma vez por semana. Independente, mas assim, para a transferência, para a preparação do endométrio, uma vez, pelo menos, eu preciso dessa paciente aqui. Claro que, se for, novamente dizendo, com pouco tempo, 2 vezes na semana aí seria o ideal. Mas, o ideal 2 vezes por semana. Sim, se for num período muito curto, né? Mas assim, geralmente o paciente vem uma vez por semana. E também vai depender da idade, vai depender das condições, se tinha endometriose, adenomiose, se tomou os antibióticos, enfim. Eu preciso sempre saber o histórico dessa paciente para eu poder, olha, uma vez, não, 2 vezes, mas de 1 a 2 vezes, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Uma coisa
é quando eu acabo te encaminhando, porque foi engraçado, né? Como eu contei no começo da live. No começo eu duvidava, né? Ignorante no conhecimento, ignorante no sentido literal mesmo, ignorante. Sim, Eu não tinha o conhecimento, né, da medicina chinesa. Na verdade, eu continuo sem o conhecimento. Hoje eu tenho a crença, né? Hoje eu acredito, eu confio, eu tenho a confiança. Mais ignorante, eu te mandava uns casos difíceis para te testar, né? sim. Falou, ó, você fala, você lembra disso? Falou, Oxe, ó, você falou, eu falei assim para Dani, então sua acupuntura é boa para endométrio? Então, peraí. Aí eu tinha alguns casos que o endométrio não crescia de jeito nenhum. Moral da história, ela voltava aqui e ficava de queixo caído. O paciente falava, não acredito. Né? Então, é. existem casos em que há um problema, certo? A acupuntura é direcionada para um problema. Ela tem anovulação, você vai ajudar a tratar o problema da anovulação, ela tem o endométrio fino, ela tem algum problema a ser tratado. Muitas outras vezes, eu tenho, por exemplo, um fator tubário, uma tuba obstruída, uma paciente laqueada, e eu não tenho problema no endométrio, eu não tenho problema no ovário. Teoricamente, é um caso de bom prognóstico. Mesmo nesses casos, você acha que a acupuntura ajuda? E se ajuda, como ajuda? Nos casos, por exemplo, mas aí ela vai fazer FIV, né? No caso. Isso, não é, ela é laqueada e vai fazer FIV. Por que eu estou te perguntando isso? Eu vou ser mais claro na minha pergunta. Porque tem um monte de paciente que pergunta para mim, fala, doutor, você acha que a acupuntura seria benéfica para mim? E aí, quando o paciente me pergunta isso, eu tenho que ter bom senso na minha resposta, porque existe uma questão de tempo, existe uma questão de orçamento, timing para começar o tratamento. Tem pacientes que não gostam, me perguntam, assim, não que eu queira fazer, porque se ela quisesse, ela já tinha ido. Não que eu queira fazer, mas se você falar para mim que vai ser importante, eu vou me organizar. Sim, Entende? aí entra, com certeza, ajudo, principalmente mulheres acima de 35, 38 anos, porque você Isso. vai ajudar na qualidade dos gametas. Sem Boa. dúvida Então, alguma. hoje eu acredito que sim. Por mim, todo mundo que faz tratamento comigo, eu gostaria muito que fizesse também acompanhamento com você. Uhum. Mas eu queria que você me ajudasse a argumentar por que todos os casos poderiam ter benefício com acompanhamento da acupuntura ou se apenas casos selecionados. Bom, primeiro, é a dica que a gente está no Ocidente, mas vamos lá na China. Quando eu vou para a China, nos hospitais, não existe, principalmente em alguns centros, não existe a medicina ocidental que existe aqui. Então, eles só usam medicina tradicional chinesa. É o que se tem. Perfeito, Então, servem para todos os casos. Né? perfeito. Trazendo para cá, sim, haverá indicação. E aí a A gente pergunta entra. seria diferente. Será que ela precisa de mim? Né? Seria bom, né, também lá. Não, mas é verdade. É isso, né? Talvez só eu resolvesse, né? Se eu fosse Sim, mas pensar assim, naquela. sim, então. Né? Mas, por exemplo, no caso de não ter obstrução na tuba uterina, aí não tem como, teria que ser FIV mesmo. Só que lá a parte anatômica não é tratada. A gente não tem como tratar a parte anatômica, só a parte fisiológica mesmo. Isso é fato. Né? Não tem Uhum. como, enfim, precisa de cirurgia ou precisa de outros métodos de reprodução assistida, correto? Mas vamos colocar então uma paciente que tem alguma obstrução tubária, precisa da FIV, tem acima de 38 anos, está estressada, né? Enfim, e poucos folículos, né? Pouca circulação, às vezes tem alguma alteração, porque a acupuntura ela vai causar vasodilatação. Lembra? A calcitonina vai causar vasodilatação, vai aumentar a circulação da cavidade pélvica, vai ter uma resposta melhor hormonal também, já que vai passar mais sangue também. Então, assim, a resposta para você vai ser positiva. Entendeu? Eu vi que a Patrícia entrou aí. Se você estiver ainda aí, Patrícia, eu só vi que ela passou por aqui. Presta atenção nessa live, depois que a gente vai conversar sobre ela. E essa é a Dani, ó, tá? Certo. Deixa eu ver que tem outra caixinha de pergunta aqui. Peraí. Perguntaram aqui. Você utiliza o protocolo de Paulus? Sim, utilizo. O protocolo de Paulus é o famoso protocolo pré-transferência e pós-transferência embrionária. Ele é um artigo científico desse acupuntor de 2002. Existem vários outros protocolos hoje em dia.
Só que, o que acaba acontecendo? Eu estou em Rio Claro, né? A transferência é feita em Campinas, né? Então, eu tive que adaptar ao longo desses anos, né? Então, eu tenho um protocolo específico que eu faço um dia antes ou um dia depois. Mas agora eu já mudei. Eu estou fazendo no mesmo dia, mas o ideal é meia hora antes e meia hora depois. Ou 24 horas antes e meia hora depois. Então, existem variações, né, para esse protocolo de Paulus. É um famoso protocolo e, assim, aumenta as chances, né, de nidação, ou seja, as taxas de positivo de gravidez com um bom beta-HCG, né? Enfim, Legal. tá? Mas Muito legal. assunto futuro nosso também, né, Davi? Dani. Para isso, É isso aí. que eu possa... É isso aí. Sensacional. A resposta é bem positiva. Não precisa ser tão futuro não, viu, Dani? Não, será? Vamos organizar as coisas para fazer isso acontecer. Eu acho super legal. Peraí, tem mais pergunta aqui, Dani. Peraí. Ok. A acupuntura trata a endometriose? Trata. A acupuntura trata toda e qualquer patologia ginecológica. Adenomioma, endometriose, SOP, síndrome do ovário policístico, ciclos anovulatórios, amenorreia, né? Não menstruação, já que não ovulação e etc. Sim, toda e qualquer patologia. Vai depender do caso também, né, Davi? Aí, de tempo, de tudo, a localização. Eu sempre peço para essa paciente os exames também, porque tem caso que é cirúrgico, né? Enfim, bastante. Tem uma pergunta provocativa aqui, ó. Você conhece bem quem é? Quantos vezes eu vou postar o tratamento da dado errado? Tá com 3 em casa. Trigêmeos. Essa é uma. Caso em que os óvulos não eram comuns, né? Amanda, assim, ó, pra mim, as agulhinhas da Dani, elas são mais um tempero, entendeu? Os meus remédios são os que engravidam, entendeu? Eu falo bem dela, porque eu gosto dela. Existe um conflito de interesse, porque a Dani é legal, eu gosto da Dani, mas eu confio muito mais no meu resultado. Brincadeira. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Temos uma ótima parceria sempre. Não, e reforçando, tudo isso é uma nesse brincadeira caso, muito né, grande. Assim. Eram 2, Viraram 3. terceiro. Eu acho que a culpa... Isso aí a culpa foi sua. Você botou a agulhinha forte demais lá, você apertou muito e dividiu o saquinho gestacional. Não quero esse erro pra mim, ela escreveu. O quê? A paciente escreveu, não quero esse erro pra mim, de Você colocou muito forte a agulhinha nela e dividiu o saquinho gestacional em 2. Deixa eu ver, eu acho que eu vi as perguntas aqui. Respondi. Dani, nós estamos nos aproximando de 1 hora de live. Eu queria deixar para você, deixar aberto para alguma outra possível pergunta, mas você acha que tem algum outro ponto importante que a gente não conversou, que você queria trazer para a gente colocar já nas considerações finais? Sim, no caso da qualidade, eu acho que já deve ter sido colocado aqui em outras lives com você, o contexto em si, todos nós juntos, né? Você com as suas orientações, medicações, etc. Eu com a minha medicina e a alimentação, a qualidade de vida desses casais, né? Porque foi o que eu falei, as duas principais fontes de energia é o Qi do ar. Ninguém vive sem respirar nesse planeta, e o Qi do alimento, né? O que esse paciente, a gente precisa disso, né? Fora dos consultórios. Eu preciso que esse paciente faça exercício, que ele faça um acompanhamento, às vezes, com um outro profissional, né, Davi? Então, porque ele traz uma carga emocional, às vezes em cima de comida, às vezes em cima de estresse, tem que ser assim, enfim. Então, toda a modificação de qualidade de vida, eu acho que é extremamente importante para que todo o sucesso do tratamento seja, né, multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, a abordagem multidisciplinar é o futuro de qualquer área de atuação na área de saúde.
Porque, assim, para cada especialidade tem tanta atualização, tem que estudar tanto, que você nunca vai conseguir ser pleno em todos os tipos de abordagem. É, Na parte nutricional, na medicina ocidental, na medicina oriental, nos tipos de protocolo de indução, na parte no apoio psicológico. Então, hoje, a medicina reprodutiva, ela vai muito além dos tratamentos que eu faço aqui. E isso eu fui aprendendo muito na prática. Hoje eu uso muito o apoio da Dani na acupuntura, uso muito o apoio da psicologia, tem a Cris, que é parceira aqui também, mas isso não quer dizer que você tem que fazer acupuntura com a Dani, não quer dizer que você tem que fazer tratamento comigo, não quer dizer que você tem que fazer acompanhamento psicológico com a Cris, mas com quem estiver ao seu alcance. Hoje tem a Caroline, com a medicina integrativa, que eu estou achando espetacular a área de atuação, as nutricionistas nas orientações. Então, tem muita coisa, muitas ações que podem ajudar no seu tratamento. E, às vezes, eu falo assim, alguns casos, quando dão certo, assim como a paciente brincou com a pergunta, quem foi que deu certo? Eu falo, não importa. Entende? Não importa qual variável que foi a responsável pelo resultado positivo. O que importa é que você acreditou que fez a melhor estratégia possível para que tenha dado certo. Então, e depois, diante do resultado, a equipe comemora em conjunto, né? Então eu vejo isso de forma muito clara hoje em dia. Na realidade, às vezes eu falo até, não sei se seria o termo certo, coaching ou o que seja, e não sou, mas enfim, é todo um contexto para que essa paciente se sinta merecedora, né? Então, você falou, tem a fé, não tem separação, tem cada segmento, é tudo parte integrante para que nós possamos conseguir, né, uma gestação saudável com o nascimento do que eu chamo dos pacotinhos de luz. Teria que ter outra live para eu falar sobre a outra medicina, que é a medicina quântica também, que é uma medicina de autocura, né? Enfim, mas que ela está também baseando-se na física, na medicina física, na mecânica quântica, você traz para a acupuntura quântica. Ou seja, mais um fator determinante para que esses casais possam aí realizar os seus sonhos, né, de serem pais. Mas é muito legal, tem muita coisa boa, né? Foi o que você falou. Não importa, mas o que a gente quer é que venham os pacotinhos de luz aí, né? Enfim, isso aí. É isso aí, muito bem. Me fala onde é que você trabalha hoje, está de casa nova, está me devendo um café na casa nova, onde é que você está atendendo, como é que as pessoas te procuram, como é que elas te acham, elas vão te mandar mensagem no Instagram, como é que funciona? Sim, eu estou aqui em Rio Claro, né, interior de São Paulo. A grande cidade do interior de São Paulo. Exato. A 1 hora de Campinas, 40 minutos de Piracicaba, enfim. Eu fico no edifício Office Tower, que é um edifício comercial, né, no primeiro andar, na sala 102. Você está aí agora? Eu tô aqui Você está aí? Faz um panorama para a gente conhecer aí, deixa eu conhecer essa sala. Peraí, que o meu social media vai me ajudar. Tá bom. Que chique. Peraí, gente. Vai apagar a luz? Deixa eu conhecer essa sala. Tem a secretária que tá grávida. Muito legal. O que eu faço aqui? Você está onde? Na recepção? Aqui é a minha recepção. Que legal. Tem o meu logo. Aqui não dá para ver. Tem o meu Boa. logo aqui, a minha recepção. Acho que eu vou mostrar. Não tem que inverter ou não? Não, tô vendo bem. Tá tudo certo. Tá com coisa. Aqui é o meu café, dá para ver? Não. Tem café? Então eu vou. Não dá para ver. Assim. Não, mas dá para ver. Peraí, aqui, ó, vira. Aí virou. Melhorou. Legal. Peraí. Não. Não, tô vendo bem. Meu Deus do céu. Um consultório que tá bagunçado. O outro Justo. onde eu estava. Que bonito, hein, Dani? Café. E a minha recepção. Que legal, hein? Que legal. Parabéns, viu? Estou muito feliz por essa etapa nova aí. Obrigada. É a primeira vez que eu fico sozinha, né, agora. Então, Legal. só tem eu trabalhando com 2 consultórios.
porque a acupuntura dá, né? Eu deixo o paciente na agulhinha, fica lá tranquilo, dando tempo, relaxando. Legal, Dani. E aí eu pego o outro consultório. É isso. Que seja uma nova fase muito feliz para você. Muito Obrigada. obrigado pelo carinho da live. Parabéns pelo trabalho. Falo no meu nome, em nome de toda a galera que está aqui, dos pacientes. Os pacientes gostam muito de você, de uma forma geral, de você como pessoa, não só do seu trabalho. E eu espero que essa parceria tenha uma longevidade e que a gente possa aprimorar ainda mais com estratégias que possam vir ajudar os pacientes certamente. Eu acho que o próximo passo é você começar a viajar para Campinas conosco de vez em quando para participar diretamente dos procedimentos lá. Tá Estou bom? pronta, na hora que você quiser. Legal. Sem dúvida alguma. Estou até ansiosa por isso. Não vejo a hora de poder ajudar e fazer parte mais ainda, né, todo esse processo, de todo o tratamento. E, novamente, obrigada pelo convite. Há quanto tempo, né, estávamos querendo a nossa primeira live. Foi incrível. Muito obrigada pela oportunidade, até mesmo de mostrar o meu trabalho, essa medicina. E, enfim, parabéns também pelo seu trabalho, que é incrível. Obrigado. Demais. E estou aqui à disposição. Quando quiser, venha tomar um café. A paciente citou que eu não deixo tomar café, porque a cafeína não é bom para engravidar. Mas não é o seu caso, né? Você pode tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, um petisco. Eu vou aí. Tudo certo. E só para terminar, a última pergunta, você me respondeu em 2 minutos. Ok. A gente não falou nada do marido. Sim, se é para fazer, Então, e o marido ajuda a parte masculina também? ou se ajuda, com certeza. Aumenta a motilidade, eu falo a energia, a velocidade com que esse espermatozoide sai, né? Que ele tem que aumento da qualidade, da motilidade e até da quantidade. Davi, eu tive um paciente que era pesquisador da Unicamp e que ele tinha baixíssimo contagem. E ele, como ele trabalhava, ele começou a fazer acupuntura. E como era ele que analisava, ele mesmo analisou e constatou a melhora ali efetiva dos espermatozoides. E aí acabaram, né, tendo uma resposta melhor para a gravidez. O homem pode, por exemplo, os homens que não queiram participar tanto ou fazer tanto, assim, no caso, tem que fazer para coleta, façam. Aumenta de 35% a 42% a melhora da resposta dos gametas. Tá bom? Legal. Mas pode, é indicadíssimo. Fora que também, de novo, o cortisol diminui, né? Se diminui o estresse, o corpo vai responder melhor. Aliado a todas as outras coisas também. É isso. Legal, Dani. Parabéns de novo, viu? Obrigado pelo carinho. Boa noite a todo mundo. Adorei a live e aprendi muito de novo, como sempre. Obrigada. Até. Tchau, tchau.